Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade na nossa série sobre exame psíquico e hoje a gente vai trazer aqui uma das alterações e um dos estudos da função que é muito importante na hora que você está ali pensando no exame psíquico, e essa função é justamente a senso-percepção. E pessoal, a gente vai fazer aqui sempre daquela maneira, conciliando um pouco teoria e depois partindo para a prática com alguns exemplos, tanto nossos quanto também exemplos que a gente encontra na internet que vão ilustrar didaticamente como é que você vai pensar e registrar também esse tipo de alteração. E lembrando, pessoal, que a senso-percepção é uma função que ela é fundamental porque ela costuma ser muito rica. Então, quando você se depara na prática com um paciente desses, é comum que o estudante ou o aluno fique vislumbrado. Então, costuma ser uma função ali que você dedica um estudo muito especial para ela. Por isso que ela costuma impressionar. E eu vou logo te dar aqui uma dica de partida, beleza? Pessoal, senso-percepção tem vários autores que falam sobre elas. Então, desde autores que são mais assim comentadores e também que eles organizam um pouco mais o estudo dessa função, por exemplo, ali o Chenio, Dalgal Arrondo, Sims, tá certo? Grandes nomes aí da psicopatologia, e também autores que eles fizeram essas descrições ou organizaram lá atrás, como é o caso do Jaspers. Se você for ler no livro deles, ou então na descrição deles, senso-percepção, você vai ver que as descrições ou os conceitos, eles vão ter ali pequenas variações. Então, às vezes, o que a gente descreve como alucinação, às vezes para um autor é pseudo-alucinação. Então, pessoal, lembra que quando você está estudando funções psíquicas, isso, querendo ou não, ali é delimitado e também é, de uma certa forma, um critério que alguém utilizou. Não é um conceito que é tão preciso, então, por favor, não seja tão caxias na hora de tentar falar que isso aqui é uma pseudo-alucinação ou é uma alucinação verdadeira. Então, assim, não fica muito preocupado com isso. Obviamente, você deve se esforçar para tentar diferenciar, mas lembra que esses conceitos, às vezes, eles podem ser borrados e misturados. E, além de ser difícil, é dessa forma mesmo. A nossa própria jeito que a gente estuda e cria esse tipo de divisão, acontece que faz ou produz esse tipo de confusão na nossa cabeça. Então saiba que isso não é com você, tá certo? Então acho que essa aqui a grande lição. E eu fiz essa digressão toda para justamente você entender que a gente vai adotar um referencial aqui. E esse referencial é justamente o que está descrito no Manual de Psicopatologia do Chenio. Então essa aula, esse vídeo como um todo, é elaborado através de lá e, obviamente, juntando com a nossa experiência e juntando com os nossos exemplos, tá certo? Então, sem mais delongas, bora começar aqui no que realmente importa. O estudo da senso-percepção. Pessoal, senso-percepção, ela vem de duas junções, de duas funções ali, a sensação e a percepção. E é importante que a gente vá delimitando o que são esses conceitos, apesar de que essa delimitação é artificial. A gente vai falar sobre isso. O que seria a sensação? Sensação é justamente o input, ou seja, a entrada sensorial. Então, por exemplo, se você está me vendo aqui agora e você está escutando a minha voz, você está tendo ali uma entrada justamente da minha voz no seu, enfim, no seu sensório, tá certo? Isso é um input, uma entrada, uma sensação que está sendo ali despertada e conduzida no seu sistema nervoso. Então você tem que saber que a sensação, ou seja, a captação desses estímulos sensoriais, ela é uma coisa mais passiva, tá certo? Enquanto que a percepção, que a gente vai ver que, no caso, a percepção é mais como se fosse uma integração ou um processamento desses estímulos para formar um certo tipo de representação, de uma forma, de ser ali, literalmente, de ser percebido ou de ser ali processado, conhecível, tá bom? Então, enquanto a sensação é um processo mais passivo, você só recebe aquele estímulo, a percepção é um processo ativo, ou seja, exige um certo tipo de elaboração sobre aquilo. A sensação, elas são coisas físicas, ou seja, os estímulos sensoriais, eles têm origem física, tá? Então, por exemplo, se alguma coisa me toca, eu percebo aquilo pelo meu tato, por aquele input do tato. Já a percepção, ela é mais psíquica, se a gente permitir essa divisão um pouco grosseira, mas ela tem que ter uma elaboração ali que vai ser mais ou menos no nosso cérebro, então é uma atitude mais mental, tá? Enquanto a sensação, ela tem origem periférica, ou seja, os nossos órgãos sensoriais, a nossa captação sensorial das sensações está na periferia, ou seja, nos olhos, no olfato, na visão, no tato. Tudo isso é ali basicamente no periférico do sensório. A percepção, por sua vez, é central. Se diz mais sobre esse eixo, sobre o cérebro, sobre a mente, tá? E as sensações, elas são objetivas. Ou seja,
Na hora que você está ali vendo uma cor amarelo, você vai ter um certo tipo de objetividade em relação a isso. Já a percepção, ela é subjetiva, justamente porque ela é elaborada ou processada pela mente. Então, a percepção de uma música por uma pessoa pode variar para uma outra pessoa, inclusive o sentimento que ela tem ali naquele momento. Então, tudo isso vai ser basicamente a distinção entre sensação e percepção. Lembrando que muitas vezes esses conceitos eles podem se misturar e essa divisão é uma divisão artificial. Como que isso acontece na prática? É muito mais junto, é muito mais ali uma linha cinzenta, é indivisível, digamos dessa forma. E também pense da seguinte forma, você pode estar elaborando isso na sua cabeça. Bom, mas seria a percepção, por exemplo, a soma de todas as sensações? Olha, a gente entende que a percepção ela é maior que a soma das suas partes, ou seja, mesmo você somando ali todas as sensações separadinha, a percepção seria uma coisa que seria ligeiramente diferente do que essa somatória. Então, veja que a gente está trabalhando aqui com conceitos que eles são difíceis, mas fica aí isso para você gravar, que tem um pouquinho de distinção, mas que na prática isso pode ser meio borrado e o todo é maior que a soma das partes. Então, lembra bem disso, tá certo? A sensação também, pessoal, é importante que você saiba alguns nomes aqui, e nessa aula a gente vai falar bastante nomes, tá certo? E isso tem um motivo, tá? É justamente para você entender de onde é que às vezes se originam, então tá familiarizado a se comunicar desse jeito. Mas as sensações, elas podem ter determinadas origens de acordo com aquele estímulo. Então, por exemplo, tem sensações que elas são esteroceptivas, ou seja, elas são captadas ali pelos nossos órgãos sensoriais, visão, paladar, olfato, tato, isso são percepções esteroceptivas, então que captam o que está de fora. Também pode ser interoceptivas, ou seja, que captam o que está de dentro. Isso está mais ligado a sensações gerais, por exemplo, fome, sede, elas se originam de dentro da gente, mal-estar, bem-estar, tá certo? Ou seja, sensações ali que são às vezes até um pouco mais subjetivas, mas que elas captam o que tem dentro. E também tem as proprioceptivas, que dizem respeito à posição do corpo, movimento do corpo, sensibilidade ali vibratória ou então sensibilidade também de pressão. A gente capta isso de dentro do corpo, mas é de um estímulo diferente, por exemplo, de uma fome, de uma sede ou de um bem-estar, tá bom? É importante isso porque mais adiante a gente vai fazer algumas divisões que precisam desses conceitos aqui. Então, lembra disso, que a sensação ou a sensopercepção, ela é formada pela sensação mais a percepção, que às vezes os limites são borrados e que a gente faz essa diferenciação mais ou menos grosseira. Então, pessoal, o que seria isso aqui na prática? Vamos olhar aqui para essa imagem, tá? A gente está vendo aqui uma belíssima imagem, tá, da caneca do Psiquiatria Prática. A sensação seria esse input que chega para a gente, por exemplo, das cores da caneca. O preto, o vermelho, o cinza, a superfície dela, tá certo? A distinção entre, por exemplo, a figura e o fundo, tá? As letras individualmente, ou então os traços que correspondem às letras, tudo isso seria a nossa sensação. Está saindo mais ou menos da caneca, está chegando ali na nossa retina, no nosso olho, e a gente está basicamente captando, dando entrada nesses estímulos sensoriais. Já a percepção seria como se fosse o processamento de tudo isso em uma gestalt. Que palavra é essa? Toda vez que você escutar gestalt, lembre de forma, tá? Forma, exatamente. Então, por exemplo, quando você tem um certo tipo de entrada, você vai juntar aquilo ali de uma forma meio que intuitiva, isso não é muito racional, tá certo? E um tipo de forma. Então, por exemplo, a junção de todos os inputs sensoriais que estão vindo aqui me permite eu saber que isso é uma caneca. Então, a forma de uma caneca, ela tá ali mais ou menos em uma gestalt, tá certo? Então, eu entendo que isso aqui se trata de uma caneca, se trata de um copo, do nosso brilhante aí, Psiquiatria Prática, beleza? Então, assim, a percepção seria basicamente esse processamento, então essa junção, essa apreensão em formas, e a sensação seria os elementos que compõem essa forma. Então, tenta basicamente estruturar isso na sua cabeça, beleza? Tem um importante psiquiatra que a gente chama de Jaspers, tá? Que ele, no seu livro Psicopatologia Geral, ele vai fazer algumas distinções aqui que pra gente são muito importantes. E que distinções são essas? É a distinção entre uma imagem percebida e uma imagem representada, ou uma representação. É muito importante que vocês entendam isso, porque é o seguinte, o que
Por que é importante entender esses conceitos? Porque já já a gente vai falar sobre alucinação, pseudo-alucinação, alucinose, alterações dessa sensopercepção. E esses conceitos aqui, eles são fundamentais para você entender a diferença de uma para outra. Lembrando que essa diferença também é um pouco, às vezes, artificial. Só que Aspers, ele meio que categoriza, tá bom? Não é muito bem ele que inventa isso, mas ele, de uma certa forma, organiza esse estudo. E aí ele vai definir as características ou as propriedades de uma coisa que você vê, ou imagem, que é percebida, por exemplo, na hora que você vê ali uma caneca. Qual é a característica dessa imagem dessa caneca que você está vendo? E diferenciar isso de uma representação. O que seria uma representação? Seria meio que uma imagem, só que no ambiente interno. Por exemplo, imagina aí, você fecha o seu olho agora, tá? Fecha o olho, ou não fecha, se você preferir, mas pensa numa caneca, pensa na imagem de uma caneca. Ou seja, qual é a diferença dessa imagem que é pensada ou representada de uma imagem de uma caneca que você vê e que é percebida? Isso é fundamental para a gente. Ou seja, cada tipo de imagem, a pensada ou a percebida, elas vão ter diferenças entre si no que diz respeito à sua propriedade. E quais são essas diferenças? Primeira, e as duas primeiras são as mais importantes, é que você tem que focar, tá? Se diz justamente no sentido da corporeidade dessas duas imagens. Enquanto que a imagem que você vê de uma caneca, ela tem uma certa corporeidade, a imagem que você pensa ou representada de uma caneca, ela não tem essa corporeidade. Por exemplo, a caneca, quando você vê ela, ela é 3D, ela tem 3 dimensões. Quando você só pensa na caneca, ela tem 2 dimensões. Então você consegue ver mais ou menos ali uma caneca pensada, ela não tem profundidade, por exemplo, tá? Uma outra coisa se diz respeito na localização. Então, enquanto você vê uma caneca, ela está situada como se fosse fora da sua cabeça, ou seja, ela está externa a você, está no mundo. A representação, não. Quando você pensa em uma caneca na sua cabeça, basicamente é como se ela estivesse dentro ou no espaço interno. Essa divisão entre interno e externo, depois, ela é questionada pela fenomenologia, tá certo? E vocês vão ver lá na fenomenologia que isso é um pouco diferente. Então, esse aqui é um modo de conceber diferente, mas de uma forma básica e reducionista, decora da seguinte forma. Toda vez que é uma imagem, isso tem uma corporeidade e está localizado no espaço externo. Toda vez que é uma representação, isso não tem uma corporeidade e está localizada no espaço interno ou dentro. Essas são as principais diferenças de uma imagem para uma representação. As outras categorias, elas podem se misturar, tá certo? Ou seja, a representação, principalmente ela pode ter a característica de uma imagem percebida também, tá certo? Só que a gente também tem uma distinção aqui que é meio didática, e a gente vai ver isso. Então, por exemplo, quando você está vendo uma caneca fora, ela é nítida, tá certo? Ela tem uma certa precisão. Por exemplo, você entende muito bem ali qual é a separação da borda dela para a parte de trás, você percebe ver muito bem ali como é que é o contorno, como é que são as cores, tá certo? Então isso é um certo tipo de nitidez, ela é uma imagem muito precisa. A imagem da representação, ela é meio imprecisa, é como se ela fosse esfumaçada. Tenta imaginar uma caneca aí, você vê que por mais que você se esforce, tá? Isso não é tão nítido, sempre vai ficar ali um contorno meio mal definido, sempre vai ficar ali, por exemplo, uma letra que não está tão legal, então é mais imprecisa, tá? O frescor sensorial, ou seja, a quantidade de estímulo e a estabilidade deles. Numa imagem percebida, ou seja, uma caneca que você vê, é muito mais rico, ou seja, as cores são vibrantes, o estímulo sensorial ali está em dia. Numa caneca que é imaginada, esse frescor sensorial é meio escasso, tá? É pobre ali muitas vezes de cor, é pobre muitas vezes ali de contorno. Vê que cada categoria vai meio que se misturando mesmo, é assim. Uma outra coisa, a estabilidade da imagem percebida, ou seja, da caneca vista, é constante. Então você pode ficar olhando ali para a caneca que ela não vai mudar, tá certo? Sempre vai ser a mesma caneca. Só que na representação de uma caneca, essa estabilidade da representação é inconstante. Então pode ser que a caneca ela vai meio que mudando, ela vai às vezes assim, o formato vai modificando, a cor pode se modificar, o tipo de material pode se modificar, ou seja, se você ficar imaginando a caneca não vai ter esse tipo de estabilidade. E a última coisa, que é muito importante também, é a influência da vontade. Por mais que você olhe uma caneca e você deseje que ela mude o seu aspecto, ela não vai mudar. Então, o observador é completamente passivo a uma imagem percebida. Ele só recebe aquele estímulo.
Já uma representação, o observador, ele é de certa forma ativo, ou seja, você pode imaginar uma caneca pequena, uma caneca grande, uma caneca branca, uma caneca verde, uma caneca amarela, uma caneca de isopor, uma caneca de metal, tá certo? Tudo isso pode acontecer. Veja que essas categorias elas se misturam. Lembrando, mais uma vez, não seja Caxias, ou seja, não queira tudo direitinho, tudo ali, tintim por tintim, uma divisão ou risco muito claro entre essas categorias, porque psicopatologia não é assim, tá certo? Beleza. E por que isso aqui é importante? Você vai ver justamente a importância agora quando a gente estiver falando das alterações qualitativas, inicialmente, e depois das alterações quantitativas da sensopercepção. Essas alterações aqui é o que você vai registrar lá no seu exame psíquico quando essas funções estiverem alteradas no seu paciente. E primeiro a gente vai falar das alterações qualitativas porque elas são mais frequentes na prática, elas são de uma certa forma mais importantes e você tem que literalmente aqui decorar e saber mais ou menos a diferença entre elas para você escrever um bom exame psíquico e também ali tentar fazer um bom diagnóstico. E as alterações qualitativas, seguindo ali o rumo, ou então essa divisão que a gente também fez nas outras funções psíquicas, elas vão seguir aqui a divisão entre qualitativa, quantitativa, e nas qualitativas nós temos 4 principais. Primeiro a ilusão, depois a alucinação, que de certa forma são as duas mais importantes, então foco nelas, e depois a gente vai falar um pouco sobre a pareidolia e a gente vai só pincelar a sinestesia, tá certo? Por quê? Porque não é tão frequente assim, então você não precisa também estar ali preocupado demais com isso na sua prática. Mas a ilusão e a alucinação é importante e às vezes até cai em prova, é bom você saber esse tipo de diferenciação. Então, a primeira alteração qualitativa se diz respeito à ilusão. O que seria isso? Seria basicamente quando você está ali com um objeto e você tem uma percepção dele falseada, ou seja, você vai ter uma mistura entre uma imagem percebida, que a gente acabou de falar, de uma representação que é um conteúdo mental. Então é como se uma se misturasse com a outra e você tivesse ali uma ilusão naquele momento de um objeto que você está percebendo. Pessoal, entenda, esse conceito é fundamental. Essa percepção alterada ou errada, ela se dá sobre um objeto, ou seja, o objeto precisa existir. Se não tem objeto, isso já é outra coisa, não é ilusão. Então, na ilusão tem um objeto, tá bom? A principal coisa também que você tem que saber é que o seguinte, é que como a ilusão ela se dá muitas vezes sobre um objeto, ela vai ter características que são mais próximas ali daquela imagem percebida que a gente acabou de ver. Ou seja, retornando para cá para você não esquecer, tá? Imagem percebida, quais são as propriedades? 3D, situa fora da cabeça, é mais preciso de nitidez, o frescor sensorial é mais rico, tem mais estabilidade e é mais independente da vontade da pessoa, tá bom? E quando a pessoa vê uma ilusão, ela geralmente percebe aquilo como real, ou seja, pelo menos em um primeiro momento, naqueles primeiros segundos que a pessoa viu uma ilusão, ela vai entender que aquilo ali é a realidade. Tudo bem que pode passar um pouquinho de tempo e ela pode corrigir essa ilusão através da atenção dela. Isso pode justamente mudar a ilusão e a pessoa pode entender que aquilo que ela estava vendo antes não era o real, tá bom? Vai ficar claro aqui com o nosso exemplo. Basicamente, tem 3 tipos de ilusão. A ilusão por desatenção, a ilusão catatímica e a ilusão onírica. Vamos aqui para cada uma das 3, tá certo? A primeira e a mais frequente que a gente vê é a ilusão por desatenção. Então, dá uma olhada aqui nessa figura. Inicialmente, você pode ver que são 2 pessoas se olhando, 2 ali pessoas mais idosas se olhando. Isso é um primeiro momento. Só que quando você presta atenção, ou seja, você consegue corrigir a ilusão pela atenção, você pode ver aqui que tem uma pessoa aqui segurando um chapéu, né? E outra pessoa aqui meio que segurando um violão. Então, dependendo de como você forma ou de como você olha para essa forma, isso aqui pode ter um certo tipo de alteração. Isso é uma ilusão por desatenção. Um outro exemplo, imagina quando você escuta uma frase e você escuta uma palavra errada e depois você se enganou aquilo ali. Isso também é uma forma de ilusão, tá certo? Por desatenção, aí numa modalidade, por exemplo, mais auditiva. Aqui é uma ilusão mais visual, tá certo? Isso são as ilusões por desatenção. Veja que tem um objeto aqui onde você se confunde, tá bom? Tem que ter objeto para ser ilusão. Beleza. O que seria a ilusão catatímica?
é quando, por exemplo, você vai se confundir com um objeto, mas no caso que vai levar essa confusão é o seu estado ali de humor, o seu afeto naquele momento. Imagina que você está andando por uma rua, um local que você não conhece, e você está meio assustado. E aí passa um vulto atrás de você. Às vezes você pode confundir aquele vulto com um fantasma, e era só um bicho, tá certo? Ou então você está andando e passa, por exemplo, uma sombra de um arbusto. Você às vezes pode confundir aquela sombra ali com uma pessoa, tá certo? Isso é uma ilusão que é influenciada pela seu estado de humor naquele momento, no caso assustado. Então, isso pode acontecer, beleza? E tem também, às vezes, ilusões que são oníricas. O que isso se diz respeito? Imagina que você vai começar a ter ali um estado de rebaixamento da consciência. Então, naquele estado que você vai ter uma diminuição do foco da sua consciência, você pode começar a confundir as coisas com outros objetos. Isso aqui é muito comum, por exemplo, no quadro de delírio 1. Imagina que um paciente ali com delírio 1, um enfermeiro vem para pegar um acesso, né? E o paciente ele confunde o acesso, ou seja, o fiozinho do acesso com uma cobra. Então você vê que o fio do acesso, o objeto, está sendo percebido de forma errada com uma cobra, e isso seria uma ilusão do tipo onírica. Onírica porque, obviamente, tem um certo rebaixamento da consciência e remete aí aos sonhos. Isso é ilusão, você tem que saber disso, é interessante. E depois da ilusão tem a alucinação, que também é bastante importante na prática, essa que talvez seja mais famosa, e a gente vai se debruçar justamente aqui para ter mais atenção nesses conceitos. A alucinação seria justamente a percepção, só que sem um objeto, ou seja, não é que nem ilusão que tem um objeto. Muitas vezes, essa distinção entre ilusão e alucinação pode ser muito difícil, porque muitas vezes o paciente vai te falar e você vai ficar confuso se tem um objeto ou se não tem um objeto, ou às vezes de onde é que está partindo aquele fenômeno. Então, mais uma vez, não seja tão Caxias assim, isso é importante, beleza? Uma outra coisa que é muito importante, na alucinação a atenção não corrige, então a pessoa vai ficar literalmente experienciando aquele fenômeno e ela vai não ter uma correção ali pela atenção, ou seja, não vai ser que nem a ilusão que você, às vezes, ficou olhando e aquela figura ou aquela imagem ali se corrigiu. Isso é muito importante. E é muito comum mesmo, você inferir uma alucinação através de um delírio. Então, às vezes, o paciente, ele vai justificar aquilo que ele está experienciando, aquilo que ele está vendo, ou ouvindo, ou escutando através de um delírio, tá certo? A gente vai ver isso aqui no exemplo na prática, em um ator, mas só para adiantar, por exemplo, a pessoa ela pode falar que é chefe da floresta. Por que ela é chefe da floresta? Porque ela está vendo gnomos, tá certo? Então pode acontecer isso. E aí você infere que tem uma alucinação ali que está acontecendo. Beleza. E a alucinação, novamente aqui, é dividida em três. É chatinho? É, mas você está aqui para aprender psiquiatria. Se você quer ser um bom profissional, tem que prestar atenção nisso mesmo, tá certo? Tem que ter um certo rigor, senão você aí cai se achar fácil demais, você cai na negligência, tá bom? Então, assim, a alucinação ela pode ser de três tipos. Ela pode ser verdadeira, ela pode ser a pseudo-alucinação e ela também pode ser uma alucinose. Esses três tipos aqui costumam gerar bastante confusão, mas a gente vai passar com calma por cada um deles e a gente vai dar também exemplos, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês notem é que essa distinção, ela pode ser feita principalmente se a imagem, ou seja, se aquilo que a pessoa está percebendo, ela tem características de coisas reais, ou seja, aquela característica de uma imagem percebida como real. Viu por que isso aqui é importante, tá? Ou se ela tem característica mais de uma representação. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é se a pessoa vai ter uma crítica sobre aquilo. O que é crítica? É se aquilo que ela está experienciando, aquilo condiz com o que ela acha que é real ou se aquilo não é real para ela. E ela geralmente vai lhe dizer, tá? Ela vai lhe dizer da seguinte forma: olha, eu tô vendo uma coisa aqui, mas eu acho que isso aqui é muito estranho, nunca vi isso, parece que não é real, tá bom? Ou seja, ela não atua sobre aquilo ali. Beleza? Isso é a principal distinção. Então, a gente geralmente classifica dessa forma. O que seria a alucinação verdadeira? A alucinação verdadeira é quando a pessoa, ela literalmente vê uma coisa que tem características de uma imagem real e ela tem para aquilo, na cabeça dela, que aquilo é real, tá certo? Então, o que seria, por exemplo, uma alucinação verdadeira? Imagina que eu estou vendo essa garrafa aqui,
tá? E essa garrafa aqui, ela não tá aqui. Então, tudo bem que está todo mundo vendo essa garrafa aqui agora, mas imagina que eu estou basicamente tendo a percepção, a senso-percepção dessa garrafa sem ela estar aqui com todos os elementos dessa garrafa, tá certo? Isso seria próximo de uma alucinação verdadeira e eu tenho certeza que essa garrafa está existindo mesmo, tá bom? Beleza. Ou seja, é sim para as duas coisas. Lembra que uma alucinação verdadeira, elas são raras. Isso mesmo, elas são raras. Isso aqui é muito raro de você pegar na prática. Às vezes você vai ver mais em quadros orgânicos, tá bom? E pro Jaspers, que era mais Caxias com as suas divisões, tá certo? Ela só ocorre na lucidez da consciência. Ou seja, se a pessoa estiver ali com rebaixamento de nível de consciência, estiver muito intoxicado, para ele isso não é uma alucinação verdadeira, tá bom? Mas guarda esse conceito aqui, você vai ver isso pouco, principalmente em quadros mais orgânicos, epilepsia, por exemplo, tá? Beleza. E aí, depois a gente tem as pseudo-alucinações. Pessoal, aqui tem uma confusão muito grande. Por quê? Porque geralmente a gente usa pseudo-alucinação quando a alucinação ela é, digamos assim, produzida por uma pessoa ali que tem transtorno de personalidade borderline, que tem histeria, tá certo? Tudo bem, pode ser produzido por essas pessoas, tá certo? Mas você tem que lembrar que a pseudo-alucinação é a forma de alucinação mais comum e mais presente. E não é porque a alucinação está acontecendo em uma pessoa que tem esquizofrenia que ela é verdadeira. Geralmente, as alucinações de pessoas com esquizofrenia são pseudo-alucinações. Por que isso, tá bom? Por causa da forma como a gente está conceituando aqui pseudo-alucinação, tá? Que seriam imagens percebidas como real, ou seja, o paciente ele tem noção que aquilo é a realidade, ele está experienciando aquilo está em sintonia com o que ele acha, tá? Só que não tem a propriedade de uma imagem real, ou seja, as pseudo-alucinações, elas estão mais perto de uma categoria que é mais como se fosse uma representação, tá certo? Tudo bem que pode acontecer uma mistura aqui, mas ela está mais para esse lado da representação do que da imagem percebida, tá? E não se preocupe, a gente vai falar aqui sobre exemplos disso, tá? Tanto é que ela é mais perto de uma representação que as primeiras descrições que foram feitas pelo Kandinsky e também às vezes por psicopatólogos ou psiquiatras, tá, como Bailhaget, ele chamava essas pseudo-alucinações de alucinações psíquicas, justamente porque tinham um aspecto mais do psiquismo ou aperceptivas. E quais são as principais características dela? A pessoa, ela alucina com uma coisa que está dentro do espaço interno, não tem muita corporeidade, é meio indefinido, tá? Quer uma dica aqui? A dica é bem simples. O paciente não consegue localizar muito bem de onde é que está vindo aquilo. Às vezes ele vai falar que vem do corpo dele ou não vem do corpo dele, ou é de um espaço ali meio indeterminado, tá? Tudo isso são características de uma pseudo-alucinação, tá? E pseudo não é que ela não é verdadeira, mas é que ela não tem, às vezes, a característica ou a corporeidade ou se localiza no espaço externo como a alucinação verdadeira se localiza, tá bom? E uma coisa que é interessante também, a pseudo-alucinação, ela só tem de dois tipos. Ou ela é visual, ou ela é auditiva. Ah, e como que a pessoa vê uma coisa que está no espaço interno? Você pode fazer essa pergunta, né? Ou ela escuta uma coisa que está no espaço interno. É porque não necessariamente ela vai ver, tá? Com os olhos ou ver com o ouvido. Ela vai ver com o olho interno ou com o ouvido interno, tá? Pessoal, saiba de uma coisa, isso aqui é fruto de uma percepção estranha. Tá? Que o paciente ele vai ter ali uma alteração que é muito estranha, que às vezes ele nem sabe muito bem descrever. Por isso que muitas vezes as pseudo-alucinações elas são descritas dessa forma. Isso fica bem mais claro na psicopatologia fenomenológica e, pessoal, eu quero dar um aviso muito importante. Se você está gostando disso aqui até agora, saiba que aqui é só a superfície, tá? A gente está falando aqui só de psicopatologia descritiva, tá bom? Isso aqui é o básico, é como diria o mais clichê de todos, é a ponta do iceberg, tá bom? No nosso curso mesmo de psicopatologia, a gente vai falar sobre isso aqui, mas a gente vai avançar bem mais. Lá a gente vai ver como que se estrutura no diagnóstico, vai dar também um estudo da consciência e também da experiência subjetiva do paciente ali nas bases de fenomenologia e, óbvio, tudo isso aplicado na prática com modelos de atores e também com modelos, por exemplo,
de casos clínicos e também com a nossa supervisão. Então a gente está lá, está tirando a dúvida dos alunos, se encontra com os alunos. Então lá é uma experiência muito mais completa e muito mais avançada. Quem quiser dar o próximo passo, ou seja, quem quiser avançar mais um pouco, eu convido a você conhecer o nosso curso. O link está aqui na descrição desse vídeo, é só ir lá, acessar, ver o vídeo que a gente deixou lá na página, ver o relação de assuntos. Se quiser conversar com a gente conversa lá com você, tem um botão de fale conosco. Então, assim, seja convidado a conhecer. Tá gostando também? Curta, compartilha esse vídeo aqui, envia para o seu amigo, isso entrega, ajuda o nosso canal a crescer, é bem importante, se inscreva também, beleza? Então, tranquilo. A gente vai voltar aqui para a aula e principalmente para os exemplos práticos. Beleza. Então, a gente estava falando aqui de pseudo-alucinação. Onde é que a pseudo-alucinação ela é mais frequente? Justamente na esquizofrenia, no delírio, tá? Na epilepsia, na histeria e a gente já explicou aqui por que o nome é controverso, tá bom? E pessoal, por último grau, tem a alucinose. A alucinose é a mesma coisa que uma alucinação verdadeira, só que a pessoa sabe que aquilo não é real. Basicamente só isso, só isso mesmo, tá bom? Não cria mais conceito ou confusão na sua cabeça, tá bom? A alucinose, ela é inclusive, às vezes, mais comum na prática do que a alucinação verdadeira, tá? E ela acontece bastante em quadro orgânico. Então, por exemplo, numa enxaqueca, numa epilepsia, na intoxicação, às vezes por um LSD, numa alucinose alcoólica, tá? E também, às vezes, em alguma coisa neurológica. Por exemplo, tem lá uma lesão num pedúnculo cerebral. Então, isso pode causar alucinose. E, para confundir mais ainda, tá certo? Isso aqui é interessante, tá bom? A alucinose alcoólica, apesar de ter esse nome ser encaixado como alucinose, muitas vezes o paciente ele pode não ter crítica que aquilo ali não é real, tá? Ou seja, ele pode experienciar aquilo como real e justamente ir contra a descrição ou conceito de alucinose. Sim, é paradoxal mesmo, psicopatologia é desse jeito, tá bom? Então só guarda isso aí na sua gavetinha, porque aqui a gente quer lhe entregar uma coisa totalmente completa. Vamos aos exemplos para tudo isso aqui ficar mais claro, tá? Então, bora para o primeiro deles, tá certo? Aqui nesse vídeo é uma simulação de uma intoxicação por LSD ou por psilocibina, tá certo? Então a gente vai ver aqui exemplos principalmente de alucinoses, ou seja, porque tem a característica ali de estar fora do corpo, de ser percebida, de ter uma certa nitidez, de ter um frescor sensorial, tá? Tá situado ali em um objeto externo, mas também a gente vai ver aqui hiperestesias, que a gente não viu, são alterações quantitativas, mas se refere justamente num aumento geral da sensopercepção, ou seja, um aumento geral desse input sensorial. Então vamos ver aqui basicamente como que isso se manifesta, tá? Ó, você consegue ver que o verde está diferente. Isso é uma hiperestesia, tá? Vê também que surge um certo tipo de figuras, assim, um pouco mais geométricas. E isso pode ser considerado uma alucinose. Que é como se fosse a visão em primeira pessoa. As alucinoses seriam mais essas formas, tá bom? A hiperestesia seria, no caso, mais a riqueza sensorial. Vê que também, por exemplo, tem barulhos que eles estão sendo, no caso, alterados na sua propriedade. Isso é hiperestesia? É. Ah, mas isso não pode ser, às vezes, uma ilusão? Às vezes pode ser uma ilusão também, tá bom? Os conceitos, eles vão se misturando. Presta bem atenção nisso aqui. Tá vendo essa visão meio caleidoscópica que está surgindo esse tipo de formas? Isso aqui são alucinoses, tá bom? Vê que está situado fora da cabeça da pessoa, tem a propriedade ali de uma imagem, tá? Vê que não está saindo exatamente de um objeto, ou seja, não seria uma ilusão, está sendo projetado no espaço externo. E a pessoa aqui, teoricamente, teria uma crítica sobre isso, ou seja, ela percebe isso como não real. Ah, e se ela perceber como real? Alucinação, tá bom? Então, vê que mais ou menos o conceito ali, ele é tênue. Aqui seria uma alucinose. Perfeito.
Aqui a gente vai ver agora uma segunda visão, tá? Uma segunda visão aí, mais ou menos um pouco mais, como se fosse também em primeira pessoa, mas aqui a gente vai ver conceitos de alucinações, alucinoses e também de pseudo-alucinações, tá? Aqui seria basicamente, você vai ver que é até mais confuso, tá? Mas seria como a pessoa enxergar aí por esse terceiro, esse olho interno, tá? Ou então esse olho da mente. Vai ficar mais claro aqui à medida que a gente vê esse pequeno desenho aqui que vai ilustrar isso aqui de uma forma legal, tá? Nesse desenho aqui, esse personagem, ele vai ter um certo tipo aí de viagem, tá? Então, você vai ver em alguns momentos que ele projeta coisas externas, às vezes não dá para entender muito bem se é dentro da cabeça dele, ou seja, nesse espaço mais interno, que é justamente o da pseudo-alucinação, e se ele tem crítica, isso seria uma alucinação. Se não tem crítica, é uma alucinose. Você vai ver que as imagens elas são mais borradas, confusas, psicodélicas, o que justamente dessas características também de pseudo-alucinação barra alucinação. Please take your seats, we're about to enter the wormhole. Aqui começa. Whoa. What is happening to me? Where is this? Where am I? Vê que é fora da cabeça Am dele. I dead? Am I still alive? Those aren't the questions you should be asking. Huh? Vê que os elementos eles começam a se misturar, eles ficam imprecisos, às vezes eles têm uma nitidez, às vezes ele não tem uma nitidez. Aqui a gente não dá para saber se é muito dentro da cabeça ou fora da cabeça, assume um pouco a característica de pseudo-alucinação, tá? Muito visual. A experiência seria mais ou menos próxima dessa, tá? E quando é projetado fora, assume mais a característica de alucinação se tiver crítica de alucinose. Pronto, deu para entender mais ou menos aqui como funciona, tá bom? Isso aqui, pessoal, a gente viu só como é no paciente, tá? Como se fosse a visão em primeira pessoa dele. Seria legal também a gente ver como é que o paciente ele vai falar isso pra gente, porque é muito importante, tá? E a alucinação, a pseudo-alucinação, às vezes você vai perceber tanto pelo comportamento do paciente, ou então às vezes ele também vai lhe dizer. Então vamos ver como é que isso se manifesta na prática, tá? Então foi aí que eu comecei a detectar. E você conhece essas duas pessoas bem assim? Não, conheço do trabalho, né? Sou reservado, eu tenho minha vida focada pro trabalho e eles são mais novos também. Então isso começou a me incomodar muito também, deles fazerem isso comigo. Aqui ele tá falando de colega de trabalho. E eles faziam isso de que forma? Você notava? Falando, então eu percebia que eles estavam cochichando, percebia eles cochichando sobre mim, eles falavam coisas assim, olha o Sandro ali querendo fazer alguma coisa melhor, ele querendo aparecer, porque eu sou muito calado, né? Então eles ficavam me julgando, me criticando mesmo. Você falou cochichando? Sim. Cochichando, você chegava a escutar eles? Assim, como você tá falando agora, não. É uma coisa um pouquinho mais baixa, é um sussurro mesmo, mas eu percebia. Sussurro? Um sussurro. É baixinho, então? Baixinho, isso. Tá. Mas dava pra perceber, dava pra identificar que era pra mim. E diante disso, você chegou a confrontar eles, ou então, por exemplo, conversar com eles? Sim, teve uma vez que eu fui, mas aí eles conversaram, até me arrependi, porque né, me expus com isso, e aí eu vi que a situação só piorou. Isso não parou de acontecer. Aqui é geralmente como o paciente ele vai te trazer isso, tá? Então vê que ele tem isso como real, então tanto é que ele vai lá e confronta os colegas de trabalho, só que ele não escuta muito bem isso como uma voz. Então pode ser, a gente fica aqui na dúvida, tá? Se é uma pseudo-alucinação ou se é uma alucinação. Tá mais aqui às vezes até para uma pseudo-alucinação auditiva. Então, às vezes, não vai ter uma característica muito nítida ou muito clara, como se você estivesse escutando uma voz externa, tá? Uma alucinação seria literalmente você escutar uma voz externa que nem você está me escutando aqui, tá? Quando é mais borrado, indefinido, impreciso, não sabe muito bem ali de onde é que sai, aqui ele está conseguindo até localizar um pouco fora da cabeça ou externamente, tá? Mas a gente não tem 100% de certeza. E na prática é assim mesmo, tá bom? Então, a gente poderia botar aqui alucinações auditivas ou pseudo-alucinações auditivas, tá bom? E lembrar também que às vezes o paciente não vai chegar exatamente a te dizer isso, às vezes você vai inferir ou suspeitar através inclusive ali de delírios que ele vai te falar. Aqui o paciente ele vai falar ali um pouquinho de delírio de influência, tá? E você supõe que aquilo pode estar por trás de uma vivência corporal estranha. Então, vê como é que são os sinais indiretos aqui de uma alucinação senestésica. Você notou mais alguma coisa que esse algoritmo ele consegue fazer? Teve uma época que eu saquei que ele começou a controlar
a minha digestão. Controlava o alimento dentro do meu corpo. Então teve uma época que eu tinha que comer e evacuar imediatamente, porque senão o algoritmo ia controlar o alimento dentro de mim, entendeu? Então comecei a fazer isso. Aqui o paciente descreve que o algoritmo do celular está controlando a digestão dele, tá? Porque isso aqui é um delírio de influência, tá certo? Ou seja, está sendo controlado, mas isso aqui também pode refletir que as sensações corporais internas do paciente são sentidas por ele como estranhas, e isso pode ser uma alucinação sinestésica, tá bom? A gente ainda vai ver aqui os tipos, essas classificações de acordo com a modalidade sensorial, mas vocês já pegaram aqui mais ou menos a deixa, tá? Então, vamos para cá. Como que você avalia isso aqui no paciente? Então, o Chenil até fala, né, que não é bom avaliar ou perguntar diretamente, tá certo? A gente aqui na nossa humilde experiência, a gente discorda um pouquinho disso, até porque, assim, para você saber caracterizar direito, você tem que perguntar para o paciente como é que são as características, tá certo? Então, assim, eu acho que não tem muito errado, não é errado você perguntar e explorar isso de uma forma ali um pouco mais direta. Mas, obviamente, você tem que ter cuidados. Por quê? Porque, às vezes, você pode perguntar para o paciente se ele escuta voz, ele pode entender que são vozes normais, e ele não entendeu muito bem sua pergunta. Então, às vezes, ele pode responder que sim, você pode interpretar aquilo como uma alucinação. Isso está errado. Às vezes, também o paciente ele pode simular, ou seja, ele pode falar facilmente que escuta uma voz e não está escutando uma voz. Ou ele pode dissimular, ele está escutando e ele fala que não está escutando porque ele quer um objetivo, por exemplo, ir de alta, tá? Ou então ali escapar de uma internação, sendo que ele está com um problema, tá? Mas é muito importante isso, que é justamente o seu julgamento. Então, quando você estiver atendendo um paciente desses, que ele lhe contar que está experienciando alguma coisa, você também tem que validar aquele tipo de informação. Ou seja, quando você começa a prestar atenção, a entender, a escutar muitos relatos de alucinação, você começa a separar quando é que são alucinações mais funcionais, de simulações, de dissimulações e de alucinações mesmo, verdadeiras, tá bom? Então, guarda isso aí, é importante. Só que também, às vezes, tem sinais indiretos de avaliar isso no paciente. Como seria, né? Então, por exemplo, às vezes você vai verificar comportamentos e é muito bom, às vezes, você justamente perguntar para os familiares. Como que você vai perceber isso? O paciente, por exemplo, ele estava com mais medo, estava falando sozinho, às vezes você está conversando com ele, ele desvia a atenção, olha para um lado, escuta alguma coisa, enfim, ou às vezes ele pode se proteger, pode proteger os olhos, pode proteger, por exemplo, os ouvidos, você pode suspeitar ali que ele está escutando uma coisa, está vendo algum tipo de alguma coisa, ele pode ter medo, né, daquilo, e manifestar o medo, e você pergunta, está com medo de quê? E ele, às vezes ele pode relatar, ou às vezes ele pode falar sozinho, ter risos imotivados, usar peças de roupa estranha, por exemplo, ele pode usar CDs mesmo, CD, tá? Como proteção na cabeça contra ondas ou então contra sons que ele está experienciando, tá certo? Ou às vezes ele pode recusar a alimentação porque ele pode estar tendo uma suspeita que aquilo está envenenado por ali algum tipo de alucinação olfativa ou gustativa, tá certo? Um cheiro ruim, um gosto ruim na comida. Então, às vezes são sinais indiretos e você tem que saber isso aqui justamente para perguntar ou para o paciente, ou observar, ou ver os familiares. Beleza, a gente já acabou isso aqui, que é uma parte muito importante. Se você entender ilusão e alucinação, cara, tá de bom tamanho, tá ótimo, tá certo? Só que a gente vai continuar aqui um pouquinho para outros tipos aí de alterações qualitativas. Eu sei, tá um pouco grande, mas vale a pena, você vai aprender aqui bastante nessa aula, tá bom? Segundo tipo é justamente o terceiro tipo, né, de alteração qualitativa é a pareidolia, tá? É a projeção de uma imagem em um objeto percebido. O que é isso aqui? Parece muito com ilusão, tá certo? Mas isso aqui é justamente você imaginar uma imagem em cima de alguma coisa. Diferente de uma ilusão, isso aqui é influenciado pela sua vontade, tá certo? Ou seja, você pode meio que manipular isso. E também você tem consciência que não é real, tá? Logo no primeiro momento. Então, dá uma olhada aqui nessa imagem aqui de um tronco de árvore que foi cortado. Muita gente estava enxergando um santo aqui, tá? Então, enxergar um santo depende um pouco das nossas representações e da nossa imaginação. Então, isso é uma pareidolia, tá? O último tipo, que é a sinestesia, é justamente a mistura de sensações, tá? Ou da senso-percepção. É, por exemplo, você ter o gosto de um som, tá? Ou então você conseguir ouvir uma imagem. Acontece bastante ali em quadros de intoxicação, tá certo? Então é só para você saber, isso é um pouco mais raro, você não vai ver assim tanto na prática, a gente também não focou tanto nisso, beleza? Ok.
Tirando isso aí, a gente falou das alterações qualitativas e agora vai ser mais rápido. A gente vai falar das alterações quantitativas da sensopercepção. E quais são elas, tá? Quantitativas a gente refere justamente ali em alterações mais globais da sensopercepção. A primeira delas é a agnosia, que é, por exemplo, você vê uma coisa e não reconhecer. Mesmo exemplo aqui da garrafa. Você viu essa garrafa e você não reconhece a garrafa como uma garrafa, tá? Onde que isso é comum? Nas demências, que as pessoas elas param de reconhecer às vezes objetos comuns e não conseguem mais nomear eles, tá? Uma outra modalidade que você pode ter é hiperestesia, que a gente até mostrou aqui na intoxicação. O sensório ele fica mais vivo, tem mais estímulos. Isso é muito comum, por exemplo, num quadro ali de intoxicação por cocaína, por LSD, ou às vezes também em quadros ali de mania, onde tudo se apresenta com cores mais vivas, a comida tem mais gosto, as cores são mais vibrantes, ou às vezes até mesmo em autismos, que tem mais sensibilidade aos estímulos, tá certo? Então tudo isso pode ser uma hiperestesia. Hipoestesia é o contrário, o mundo vai parecer mais sem graça, mais sem cor. O sensório ele fica mais ali, como se fosse observado ali por um vidro, tá? Ele fica mais distante da pessoa. É muito comum em quadros de depressão, estupor. Pessoas depressivas, às vezes, elas falam que a comida não tem gosto, tá certo? Então é como se tivesse ali uma diminuição global da sensopercepção. A anestesia é o extremo disso, é literalmente a abolição dos estímulos, tá bom? A gente também tem as alucinações negativas, que é, por exemplo, você não vê uma pessoa. Então a pessoa está na sua frente e você não vê ela. Então você deixa de vê-la, não é reconhecer, não é agnosia. Na agnosia a pessoa vê. Na alucinação negativa ela não vê. Isso é muito comum em estados ali conversivos, dissociativos e também somatoformes, que a gente batiza um pouco ali de uma nomenclatura mais antiga e ultrapassada, histeria, tá bom? Também tem quadros de alterações quantitativas que é a macropsia, a micropsia e a dismegalopsia. São muitos nomes, mas é fácil. Basicamente, micropsia é quando você vê uma coisa menor do que ela é. Macropsia é quando você vê uma coisa maior do que ela é. E dismegalopsia é que as partes elas estão ali em formatos ou então em tamanhos diferentes. Por exemplo, quando você está intoxicado por um LSD, às vezes você vai ver objetos de tamanhos diferentes, ou às vezes em um delírio, tá bom? Só que uma dismegalopsia também pode ser um transtorno aí de alimentar. Uma pessoa, ela olha para a imagem corporal dela e ela se acha diferente, ou então em proporções diferentes, tá certo? Isso é uma alteração sensoperceptiva, no caso, uma dismorfia e uma dismegalopsia você pode registrar dessa forma. Ah, mas é uma alteração da consciência do eu também. Assim, também é, tá certo? Esses conceitos, eles se misturam, tá bom? Então, isso é a beleza e a dificuldade da psicopata. Beleza, pessoal. E por fim, finalizando mesmo aqui, a gente vai separar aqui um pouquinho em formas mais especiais de alucinações e também nas modalidades, porque na hora que você vê na prática, é bom você associar um tipo com, às vezes, algum tipo de transtorno, porque eles costumam ser mais comuns mesmo, tá bom? Então vamos lá, alucinações. As alucinações são visuais, às vezes a pessoa vê cenas, vê pessoas, vê figuras, tá certo? Então seria relacionado à visão. Elas são mais raras, tá? E elas são mais comuns em quadros de intoxicações ou em quadros orgânicos, às vezes em quadros histéricos também, e elas são mais raras na esquizofrenia. As alucinações mais prevalentes e mais comuns na esquizofrenia, quadro ali de mania, também são as alucinações auditivas, que é, por exemplo, escutar uma voz ou às vezes um som, tá? Tanto a visual quanto a auditiva, elas podem ser simples. Uma visual simples seria, por exemplo, um escotoma, um flash, uma luz. Ou elas podem ser complexas. Por exemplo, duas vozes conversando entre si é uma alucinação complexa. Ou a pessoa vê uma cena, uma paisagem, é uma alucinação visual complexa. Uma alucinação auditiva simples seria, por exemplo, um zumbido. Ou então, às vezes, um som de uma campainha, tá? Uma música seria complexa. A gente também tem alucinações olfatórias e gustativas. Geralmente são cheiros ruins, tá? E gostos ruins. Às vezes de fezes, às vezes cheiro podre, às vezes cheiro de rosa, tá? Sempre que escutar uma coisa dessa aqui, pense em coisa orgânica, tá bom? É muito comum em epilepsia, muito comum às vezes em neoplasia, tá certo? E também é comum em esquizofrenia, isso acontece também. E por fim, a gente tem as cutâneas, as senestésicas e as sinestésicas. Cutâneas seria, por exemplo, a pessoa ter a percepção que tem bichos sobre a pele dela, ou então coisas se movendo ali na pele dela. Às vezes uma temperatura, às vezes um calor, tá certo? Isso também acontece muito em quadros orgânicos.
As alucinações sinestésicas, elas se dizem respeito ao que vem de dentro. Então seria uma pessoa que fala assim, eu tô com a sensação que meu cérebro está encolhendo, ou que meu sangue virou areia, que é aquele famoso delírio de Cotard. Isso vem de uma senso-percepção e a gente descreve como uma alucinação sinestésica. Já a alucinação sinestésica seria você ter a percepção que seu corpo está se movendo, que está tonto, que está girando. Isso é muito comum em estupores e quadros orgânicos. E por fim, a gente tem as formas especiais, tá bom? Que são justamente as alucinações liliputianas, que é quando você vê uma coisa pequena, ou as gulliverianas, que é quando você vê uma coisa grande demais. Isso acontece muito em delírio em tremens, muita intoxicação por cocaína. A gente também tem a autoscopia, que é você ver o seu corpo sendo projetado por fora. Às vezes isso acontece em histeria ou esquizofrenia. Tem a alucinação funcional. Isso aqui é interessante, tá? Eu vi isso aqui na prática só uma única vez. Que é, por exemplo, é uma alucinação que ela vem junto a um estímulo sensorial. Então, por exemplo, tinha um paciente que toda vez que ele escutava água, ele escutava sendo xingado. Então, por exemplo, ele escutava uma mangueira de água ligando, ele escutava um xingamento, tá certo? Isso aqui é uma alucinação porque tem o estímulo da mangueira da água, o som, tá? E tem junto, simultaneamente, o estímulo da alucinação. Quando para a água, quando parava o escoamento da mangueira, ele parava de escutar isso. Então é como se fosse uma dupla coisa. É interessante, tá? Mas para você saber. E isso aqui aponta, às vezes, lesões orgânicas, tá certo? Tem as hipnagógicas e hipnopômpicas, que são hipnagógicas quando você vai dormir e hipnopômpicas quando você vai acordar, você tem uma alucinação ali. Às vezes fica se confundindo se isso é um sonho ou não. Isso é coisa de gente também, assim, que, digamos, não são alucinações patológicas, digamos dessa forma, tá bom? E também a gente tem alucinações especiais, que é no caso a sonorização, que é a pessoa escutar o pensamento dela. Muito comum em quadros de esquizofrenia, em delírios ali que a gente chama de schneiderianos, tá certo? E também tem a extracampina, é uma forma especial de, por exemplo, você perceber uma coisa que não estaria no seu campo de percepção. Imagina que você escuta uma pessoa que está a 3 km de distância. Então, isso é uma alucinação. Às vezes isso acontece em quadros de mania ou também em quadros orgânicos de intoxicação. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Essa vídeo aqui foi bem completa, ficou meio longo, mas assim, a gente tem que abordar. E se você chegou até aqui, parabéns, tá certo? Comenta, inclusive, se você tiver chegado até aqui, porque eu quero realmente saber, assim, o seu grau de disposição, se isso aqui está sendo construtivo. E, obviamente, assim, se tiver sido legal, continua acompanhando a gente que vai ter mais. Um abraço e até breve.